A paz do Senhor, meu querido, aqui quem fala é o pastor Vitor Hugo. E eu queria trazer uma palavra de Deus para a sua vida nesse dia ensolarado maravilhoso. Mas antes, queria convidar você a se inscrever no meu canal. Se inscreve aí embaixo, viu? Compartilhe. Minha esposa, por livre e espontânea pressão, decidiu fazer esse canal aí. Mas eu achei legal a ideia, poder estar compartilhando uma palavra de Deus que queima, uma palavra que vai arder o seu coração para abençoar a sua vida e a vida dos seus familiares e seus amigos. Então se inscreva, compartilha, abençoa vidas aí, amém? Então estava eu aqui na minha chácara, eu moro numa chácara aqui em Alvorada, viu aqui na Grande Porto Alegre, olha aqui um pouquinho da minha chácara, aí um monte de árvore com frutas, né? Tem uma piscina aqui pra gente se banhar, mas eu passei aqui, até tem uns patinhos ali, uma lagoazinha pros patos, mas o que eu estava trabalhando é nesse galpão. Eu já tô algumas semanas trabalhando nele, /meses, é difícil pra caramba, né? Mas tô eu aqui, é uma coisa rústica, irmão, aqui no sul tem muito disso, tá? Tem um galpão rústico pra poder guardar ferramentas e tal, tava eu trabalhando, tá a serra ali, e de repente o Senhor ministrou na vida uma palavra de Deus que fala sobre exatamente isso, sobre edificar casa. Então quando nós falamos de edificar, nós lembramos da palavra de Deus que está em Mateus 7, que fala sobre dois homens que tiveram a decisão na sua vida de construir uma casa. E quando nós falamos de construir casa, não é falamos apenas de uma estrutura física, mas falamos de lar, falamos de família. Mas esses dois homens decidiram construir a sua casa, ambos construíram e quem sabe levantaram um belo lar. Mas assim, ó, a diferença desses dois é que um deles decidiu construir a sua casa alicerçada na rocha. Em Lucas capítulo 6 fala que este homem, ele cavou fundo, ele se dedicou, ele se esforçou, cavou uma cova bem profunda para até encontrar a rocha e ali alicerçou a sua casa e construiu o seu lar. Já o segundo homem diz a palavra que construiu em meia areia. E assim, ó, ambos tiveram uma casa bonita. Talvez a casa durou alguns anos, só que a diferença das duas casas se viu não foi quando o sol estava brilhando maravilhoso como hoje está, não foi nos dias bons, mas é nos dias ruins. Diz a palavra que um dia veio a chuva, veio as águas, vieram os rios, vieram as tempestades e bateram naquela casa. E a casa que foi construída sobre a rocha permaneceu firme e inabalável. Porém, aquela casa que foi construída sobre a areia, diz que ela foi combatida pela chuva, pela água, pela tempestade, pelos ventos. E no fim, diz que foi grande e grande a sua queda. Parei, andei demais, vou descansar aqui. E queridos, é exatamente isso que eu quero falar sobre você. E o Senhor, ele compara esses dois homens, o homem que edificou a sua casa na rocha, que alicerçou a sua casa, e o homem que construiu na areia, com um homem. Primeiro homem, o que edificou a sua casa na rocha é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. Querido, ouvir a palavra já não é algo muito fácil, porque muitas pessoas têm dificuldade de compreender a palavra, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que ministra sobre as nossas vidas, que nos ensina todas as coisas. Hoje em dia nós temos canais abençoados como esse, que está trazendo uma palavra viva para a sua vida. Então nós temos a igreja, pastores que nos abençoam, que se esforçam e dedicam, estudam a palavra para trazer uma palavra esmiuçada, para entrar no seu coração. Então assim, nós podemos dizer que hoje ouvir a palavra é algo até relativamente fácil. Mas a questão da diferença desses dois homens não está em ouvir, porque ambos ouviram a palavra, ambos conheciam a palavra. Então podemos dizer que ambos serviam a Deus, mas a diferença foi em colocar em prática aquilo que ouvia. E essa é a diferença, querido, porque hoje em dia Satanás tem combatido a nossa casa. Satanás tem enviado ventos, tempestades e rios para combater e destruir a tua casa. E isso vem através de amigos, isso vem através da faculdade, no colégio dos seus filhos, eles são bombardeados. Na mídia, então, nem se fala, querido. Filmes, internet, Netflix, tá aí esse BBB número sei lá o que já se encontra. Só porcaria, lacração, ideologia de gêneros e por aí vai. Então assim, ó, a nossa família é bombardeada dia após dia para destruir a sua casa. E a diferença não é se seus filhos vão na escola bíblica dominical, a diferença não é se você vai à casa do Senhor, a diferença não está se você conhece a Deus, mas a diferença está em colocar em prática aquilo que você tem vivido. E querido, não é fácil colocar em prática a palavra de Deus, porque requer esforço. Diz a palavra que aquele homem que decidiu no seu coração construir uma casa sólida, uma casa firme, ele teve que cavar e cavar muito. Só sabe como é difícil abrir um alicerce para casa. Quem já fez, eu já tive essa oportunidade e foi horrível, querido. Hoje em dia existem empresas que com seus equipamentos conseguem fazer de uma forma rápida, mas fazer na mão é difícil, querido. Construir, abrir um buraco na mão é muito complicado. E é por isso mesmo que o Senhor Jesus trouxe esse exemplo, porque colocar em prática a palavra de Deus dedica
necessita dedicação, necessita esforço, querido. E não apenas para você, você que é pai e mãe, isso significa também passar para os nossos filhos. Josué, quando estava para entrar na terra da promessa, a terra que havia conquistado, ele reuniu o povo e falou assim: olha, vocês hoje escolhem a quem vocês querem servir. Ao Deus, ao nosso Deus, ao grande El Shaddai, ao grande Eu Sou, que nos deu essa terra, que conquistou essa terra, a qual vocês vão ter casas que não construíste, vinha que não plantaste, ou vocês vão servir aos deuses desta terra que não puderam livrar da mão do nosso Deus. E Josué fala assim, ó, mas uma coisa eu te digo, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querido, isso é uma determinação, é uma escolha, uma opção. Mas, meu querido, você precisa estar determinado a viver a palavra de Deus. Deus te dá a oportunidade, a escolha. Não vai ser fácil. É muito mais fácil você construir a sua casa na areia, porque não requer esforço. Mas um dia a sua casa vai cair, querido. E quando a tempestade vier, se a sua casa estiver edificada na palavra de Deus, na rocha que é Jesus, eu não vou dizer que de repente não haja rachaduras na sua casa. Talvez algum vidro vai quebrar, mas a sua casa não vai cair, querido. Então, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus possa fazer você sair dessa sua passividade, sair dessa sua letargia, dessa morbidão espiritual, e você comece a colocar em prática aquilo que o Senhor tem te ensinado, aquilo que você tem ouvido, querido. No início vai ser difícil, talvez, mas eu quero dizer que quando você começa a viver a palavra de Deus, o Espírito Santo começa a te dar alegria, começa a te dar paz, e aquilo que era tão difícil se torna algo muito fácil, meu querido. Que o Senhor possa estar te abençoando, que você possa edificar a sua casa na rocha, querido, que nenhuma tempestade desse mundo, quer seja financeira, quer seja emocional, quer seja na área da saúde, nada vai abalar a sua vida, porque se a tua casa estiver firmada na rocha, nada e ninguém vai destruir a sua casa. Que o Senhor te abençoe, que você possa compartilhar essa palavra com bastante pessoas, e inscreva-se no canal, em nome de Jesus, o Senhor te abençoe.